Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, Brasil está de ressaca da super quarta, mas a gente vai explicar aí por quê para vocês. Vamos falar das principais taxas de juros aí, depois das decisões de política monetária, como ficam. Vamos falar das taxas reais, vamos falar também do discurso, eu ia falar da fala, mas fica muito estranho. Vamos falar do discurso do Jerome Powell aí, depois da decisão de política monetária nos Estados Unidos e como o mercado reagiu a isso. Mas hoje é quinta-feira e além da ressaca da super quarta, a gente tem entrevistado por aqui. Hoje a gente entrevista a professora Débora Lima e a gente vai falar sobre a decisão de política monetária do Copom. Mas antes de toda essa agenda, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. A super quarta que não surpreendeu ninguém, aconteceu tudo o que se esperava, um pouco de burburinho por causa dos comunicados logo após as decisões, mas a gente vai comentar sobre tudo isso e vamos ter a nossa entrevista de quinta-feira com a professora Débora Lima, da Universidade Federal de Alfenas, do campus de Varginha. A gente vai trocar uma ideia com ela para falar aí sobre um pouco dessa questão aí de crescimento econômico, inflação, taxa de juros. Mas antes de tudo, vamos já passar pela nossa agenda para que a gente não tenha tempo para perder hoje, né, Débora? Exato. Hoje a gente tem na agenda uma agenda bem recheada de PMIs, porque saem aí os índices de gerente de compras da Alemanha, da zona do euro e do Reino Unido, aqui todos preliminares de março, até porque estamos ainda no dia 21 de março, então o mês ainda não acabou, essa é a primeira leitura, né, do índice de gerente de compras. A gente tem divulgação de decisão de política monetária na Turquia e no Reino Unido, ainda nessa manhã. Então, ainda no radar, aí a política monetária continua no mercado. A gente vai ter em seguida aí também PMI nos Estados Unidos, então hoje saem os índices de gerente de compras também por lá, também preliminares de março, então a gente está falando do índice composto, industrial e de serviços. E a gente tem aí se vocês puderem passar aí para o pessoal acompanhar em casa, a gente tem também alguns balanços sendo divulgados depois do fechamento, né? Então a gente vai ter essa continuidade do radar corporativo ainda presente. Temos auxílio-desemprego aí também sendo divulgado nos Estados Unidos às 9h30, algo que também pode ficar aí no radar, até porque a gente sai da super quarta com um sentimento mais positivo lá nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho disso na abertura, mas também vamos falar no fechamento da Ásia, porque acabou mexendo com todo o mercado. A secretária do Tesouro, a Janet Yellen, aí vai participar de um congresso sobre o orçamento proposto pelo Joe Biden. E a gente tem, como eu falei, vários balanços corporativos hoje na esteira. Então a gente tem CEMIG, CPFL e Sabesp divulgando seus resultados depois do fechamento. Então, como eu falei, um dia mais voltado ainda para a política monetária, a gente também tem PMIs aí no radar, mas hoje a repercussão deve ser muito ainda ligada ao movimento de ontem, desculpa. Já vamos colocar a notícia do nosso dia aqui para vocês aí, para explicar tudo o que está acontecendo aí no mundo, porque teve a super quarta, isso daí afetou os mercados, né? Então, Débora, vamos começar nosso giro pelo mundo falando do resultado disso na Ásia e tudo mais. A gente teve a super quarta aí um pouco dividida, porque às 3h saiu a decisão dos Estados Unidos. E em seguida a gente teve a coletiva do Jerome Powell. E o mercado recebeu muito bem a fala, né, o pronunciamento do Jerome Powell depois da divulgação da política monetária, porque como nós já tínhamos adiantado aqui, a política monetária em si, né, e a decisão dessa quarta-feira já estava dada. A probabilidade de manutenção era maior, o mercado não estava esperando o corte agora em março, nem mesmo em maio, então isso não teve nenhuma surpresa, isso não surpreendeu ali o mercado. O que o mercado ficou até mais surpreso foi com o tom mais brando do Jerome Powell. Então a gente tinha até uma expectativa do mercado presente por esse tom mais brando, de alguma possível sinalização de corte de juros nesse ano, e foi o que aconteceu. Ele acabou falando ali em relação a possíveis cortes esse ano, falou que a inflação ainda está alta, mas está desacelerando, apontou janeiro e fevereiro como fatores sazonais de inflação. Então isso deu uma acalmada no mercado de uma forma geral. As bolsas nos Estados Unidos subiram mais de 1% ontem. A gente teve uma renovação de recordes ali nos Estados Unidos dos três principais índices juntos. A gente não via isso há bastante tempo. Então foi um dia muito positivo em Nova York. E esse movimento positivo chega à Ásia nessa manhã. As bolsas por lá fecham também majoritariamente em alta, mas quem se destacou foi o Japão.
O Nikkei 225 também renovou sua máxima histórica, subiu 2,01%. Aqui a gente está falando do Nikkei 225, o principal índice de referência lá do Japão. Ele subiu 2,01% até porque ele estava voltando de um feriado. Então ele pegou 2 dias de otimismo e já com uma abertura muito positiva com esses ventos vindos de Nova York. Então um dia aí de mais calma para o mercado em relação às expectativas de juros. As treasuries voltaram a arrefecer ontem, hoje continuam em trajetória de queda. E a gente vai ver isso um pouco mais antes da abertura. Mas esse movimento já bateu na Ásia hoje de manhã e já trouxe aí uma alta bem considerável para o Nikkei 225. Vamos agora chamar a nossa convidada, a professora Débora Lima, professora lá da Universidade Federal de Alfenas. Bom dia, professora. Tudo bem com você? Bom dia, André. Tudo bem com você? Também estou bem, né? Vamos começar o nosso papo aí, repercutir um pouco daquilo que o Copom fez, aquilo que o Copom falou, né? Porque a primeira coisa que a gente tem é que teve uma baixa de 0,5 pontos percentuais e você tem aí o Copom falando muito, né, sobre a gente não pode acelerar isso, a gente talvez até tenha que reduzir esse ritmo por causa de problemas que a gente pode causar na inflação, né? Então eu queria entender um pouco mais aí com você sobre o que você acha aí dessa ligação entre crescimento econômico e inflação a partir dessa visão aí que o Copom coloca para a gente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Nós vimos então que o Copom ele decidiu por uma queda na taxa de juros. No entanto, nós ainda temos no Brasil uma taxa de juros real muito elevada, uma das mais elevadas do mundo. E nós temos que entender, em primeiro lugar, que o investimento privado, que é a variável principal para a geração de emprego e renda, ela é determinada pelo endividamento, de modo que taxas de juros mais elevadas, elas prejudicam o investimento privado, que é gerador de emprego e renda. Então, quando nós pensamos que o investimento determinado por essa taxa de juros é a variável-chave da economia, quando nós optamos pela manutenção de altas taxas de juros reais, como no caso do Brasil, nós estamos comprometendo o crescimento econômico, comprometendo o nível de emprego e comprometendo a renda nacional. Nós conseguimos um ritmo mais acelerado para a queda na taxa de juros se nós compreendermos que a inflação no Brasil é uma inflação controlada e que também não está relacionada com uma questão de demanda, né? E, professora, como você vê aí, né, esse comunicado que veio depois da decisão do Copom, que teve praticamente o mesmo tom do mês passado, da última reunião, mas teve uma mudança ali de sinalizar que os cortes não viriam nas próximas reuniões, e sim na próxima reunião, né, mostrando ali, sinalizando uma diminuição nesse corte de ritmo da Selic. Como você vê esse comunicado do Copom na quarta-feira? A controle da taxa de inflação no Brasil, cuja variável, né, é a taxa de juros, é a lógica operacional do regime de metas de inflação. Então, o que o regime de metas de inflação propõe? Que a taxa de juros ela tem que ser utilizada para o controle da inflação. E aí, como nós tivemos um arrefecimento dessa tendência de elevação da inflação, o Copom ele decidiu que poderia diminuir a taxa de juros de modo que isso não comprometeria o controle da inflação. Então, o intuito dessa redução da taxa de juros é fazer com que a economia, né, dizer para a economia, sinalizar para a economia, olha, como nós não temos uma ameaça inflacionária, pelo menos por enquanto, a economia ela pode dar sinais de recuperação por meio dessa redução da taxa de juros. E a taxa de juros, como sendo o principal instrumento de política monetária, e isso foi consolidado com a implementação do regime de metas de inflação, isso faz com que a taxa de juros, ela, apesar de ter sinalizado, o Copom ter sinalizado por essa redução, ela ainda permanece muito elevada em termos de comparação com as taxas de juros reais na economia mundial.
E só para a gente finalizar então, professora, que é o grande assunto que a gente sempre bate na tecla quando a gente vai falar de inflação aqui, né? Qual que é a efetividade da taxa de juros para controlar a inflação numa inflação que é obviamente de oferta, né? Então, a gente está tentando de novo matar o paciente para acabar com a febre dele, né? Mais ou menos isso, né? André, você tocou num ponto muito importante, é que a inflação no Brasil, ela sempre teve um diagnóstico, desde a implementação do regime de metas de inflação em 1999, que a inflação no Brasil é de demanda. E quando o diagnóstico da inflação é de demanda, né, isso pelos formuladores da política econômica, as medidas de contenção da inflação elas são muito duras, porque rebatem sobre a redução do crédito, a redução das condições de financiamento, que impactam negativamente o investimento e o crescimento econômico. E nós não temos razão no Brasil para diagnosticar a inflação como sendo de demanda. Nós temos, historicamente, um comportamento da formação bruta de capital fixo, que é um comportamento de baixa formação bruta de capital fixo. Ou seja, nós temos um problema histórico de oferta e não há razões, portanto, para nós acreditarmos que a inflação é de demanda. E quando o diagnóstico é que a inflação é de demanda, isso acaba reduzindo a demanda agregada da economia por meio desses instrumentos de política monetária que são contracionistas, o que faz com que a renda diminua. Isso pode pressionar também para elevadas taxas de desemprego. Então, a inflação no Brasil ela é muito mais, e teve historicamente num período mais recente, ligada a uma questão de custos por conta da desvalorização cambial e também por uma questão que se relaciona à oferta. Então, na minha interpretação, quando o Banco Central, a autoridade monetária, ela coloca o diagnóstico da inflação como sendo de demanda, é um diagnóstico equivocado, né? Já que historicamente no Brasil nós temos baixa formação bruta de capital fixo, como você bem pontuou, André. Eu queria agradecer a presença de você, professora, uma ótima entrevista aí, de novo, ótimos convidados que a gente sempre traz aqui, e pedir para você dar só a sua palavra final, dar seu tchau final para a nossa audiência. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, André, e eu acho que a gente tem que olhar com cuidado para essa relação que eu tenho visto recentemente entre crescimento econômico e inflação. Essas duas variáveis, elas não estão diretamente relacionadas e a gente tem que olhar isso com mais cuidado para que haja uma redução mais acelerada da taxa de juros para que nós possamos retomar o crescimento econômico sustentado. Ótimo, professor. Então, já que a gente já está falando tanto aí de Copom e tudo mais, vamos já passar aí para a nossa reportagem aí falando aí, vamos já passar aí para a nossa reportagem falando aí sobre o Copom, né? O que o Copom fez ontem, né? Então, você teve uma queda de 0,5 pontos percentuais da taxa de Selic, né? Então, agora a gente tem uma Selic muito baixa, né, Débora? Só de 10,75 pontos por cento ao ano, né? Então, uma Selic muito controlada mesmo. E você teve a sinalização falando, todo aquele gestor de Lero-Lero, se vocês virem o programa de ontem, vocês vão ver que eu acertei tudo que eles iam falar, risco fiscal, problemas mundiais, o que mais que eu tinha falado ontem também? Cuidado com a inflação de serviços. Então, mesmo o Lero-Lero, parece que eles deram copia e cola na ata, né, no comunicado do último mês, só que eles tiraram aquele S, então eles já estão sinalizando que pode ser a última queda de 0,5 pontos percentuais e comece a reduzir o ritmo de queda, né? A gente vai descobrir isso quando tiver o relatório Focus, e o relatório Focus falar aí para a gente, né, porque o mercado que vai acabar ditando isso, né, a gente tem um Banco Central que segue o que o mercado acha que tem que fazer, né, infelizmente é assim. Aí a gente vai descobrir aí se o mercado está esperando uma queda mais acentuada ou uma queda menos acentuada da taxa Selic esse ano, né? Então, mas de fato, assim, o que vai mudar com isso? Pouca coisa, porque ainda está numa taxa de real de juros muito elevada. Praticamente não mudou a taxa real porque a inflação está desacelerando e você teve uma queda na taxa Selic que basicamente só cumpriu aí a redução da inflação que você teve aí desde a última reunião. Então não tem muita coisa a comemorar, não vai mudar o cenário para nada,
basicamente a gente já sabia de tudo que ia acontecer e não tem nenhuma mudança, né, Débora? A única surpresa realmente que veio, e foi algo até que a gente alertou, né, quando eu falei das taxas de juros futuras mais curtas pressionando ali para cima, e falei que esse movimento ainda não tinha sido capturado pelo relatório Focus, mas que poderia começar a acontecer, era justamente dessa diminuição do ritmo de cortes aqui no Brasil. E essa foi a única mudança, realmente é um Ctrl-C, Ctrl-V do comunicado do mês passado. A única mudança realmente foi a falta do plural que antes aparecia nas próximas reuniões. E aí a gente passou a ver na próxima reunião. O mercado já ficou bastante atento a isso. Esse pequeno detalhe, esse pequeno plural que sumiu, já levou o nosso mercado hoje a abrir em queda, justamente porque não se esperava esse tom tão rígido do Copom após ali a decisão de política monetária no comunicado. O mercado esperava até um tom que pudesse ficar um pouco mais rígido, mas não tanto. E aí isso trouxe essa ressaca que a gente começou o programa falando. O mercado reagiu aí até com surpresa em relação a esse tom do comunicado do Copom. E isso vem aí, a gente consegue ver na abertura de hoje e nas taxas de juros futuras também, que começaram um dia bem pressionadas. Então a gente vê esse movimento repetindo a semana passada, algo que a gente alertou aqui no começo da semana e que pode voltar a começar, na verdade, a aparecer no relatório Focus daqui para frente. Bem, vamos ver então também o Fed, que teve decisão de política monetária lá, um pouco mais surpreendente, só que o mercado gostou mais, até por causa da fala do Powell depois, do que realmente pelo comunicado, que o comunicado deixou claro que só vai mexer na taxa de juros dos Estados Unidos quando tiver plena certeza de que isso aí não vai afetar o andamento aí da inflação para o centro da meta. Só que o Powell depois falou, não, eu acho que já está começando a ir para o centro da meta, deixando aí a possibilidade de que, talvez não na próxima, mas daqui a algumas reuniões você tenha. Então, você montou uma série de gráficos, né? Juros reais, juros nominais, aí vamos começar a colocar aí na tela aí para vocês aí verem esses gráficos e a Débora comentar. A gente teve aí uma semana bem marcada por decisões de política monetária, não só nos Estados Unidos e no Brasil, mas a gente teve mudança lá no Japão, a gente teve outros países também divulgando aí suas taxas de juros. Então aqui a gente vê uma síntese de como ficam essas taxas nominais, então aqui a gente não está falando da taxa real, isso a gente vai ver depois, mas a gente tem aí a relação das taxas nominais e para quando a gente tem a expectativa da próxima reunião e a última mudança que foi feita. Então, a gente vê aí todas as taxas elencadas, Brasil aí o primeiro com 10,75% de juros, a Rússia está com uma taxa muito elevada, mas vamos pensar no que está acontecendo lá na Rússia para que se tenha uma taxa elevada e o risco que se tem lá por conta de uma guerra, mas a gente vê que vários pontos ali não se mexem desde 2023, que são as taxas que estão sendo mantidas e ainda não estão sendo cortadas. E a gente tem as taxas que tiveram alguma movimentação nesse ano também. O Brasil, então, fica com 10,75%, Estados Unidos e zona do euro e Inglaterra, que saiu logo hoje de manhã, mantiveram ali suas taxas inalteradas, e a gente tem outras movimentações aí um pouco mais surpreendentes, como o Banco do Japão, que mudou a taxa de juros depois de 17 anos. Então, aqui a gente vê essa mudança no cenário, mas quando a gente olha para a taxa real de juros, então aqui descontando a perspectiva para os próximos 12 meses de inflação, a gente vê que o Brasil, e algo que a professora Débora estava falando aí para a gente com bastante intensidade na entrevista, é que o Brasil ainda ocupa a segunda posição no ranking de juros, no ranking global de juros reais. Então, a gente foi ultrapassado recentemente pelo México. Então, vamos ver aí como é que ficam essas taxas de juros reais depois dessas atualizações de política monetária. Então, vamos ver quem tem aí as maiores taxas de juros descontadas, a expectativa, a projeção da inflação para os próximos 12 meses, que é assim que a gente calcula a taxa de juros real. A gente tem o México em primeiro lugar, lembrando que México vai divulgar a decisão de política monetária ainda hoje. A gente tem o Brasil aqui, nosso Brasilzão, ocupando o segundo lugar. A gente sempre está brigando ou pelo primeiro ou pelo segundo lugar da lista. Agora a gente caiu para o segundo lugar, então estamos ainda com a segunda maior taxa de juros real do mundo. A Rússia em seguida, a Colômbia, a Turquia, que também normalmente briga pelos primeiros lugares, agora está na quinta posição, até porque lá a gente tem uma expectativa de inflação um pouco mais elevada. Reino Unido, África do Sul, Hungria, Estados Unidos e Hong Kong aí no final. Então, a gente tem
uma série aí de países que têm taxas de juros reais altas, mas a gente vê que o Brasil ali está muito perto, inclusive, da Rússia, que é o terceiro lugar. E como eu falei, né, a gente tem uma Rússia aí em uma situação muito mais complicada que a do Brasil, e o Brasil continua acima da Rússia nas taxas de juros reais, com uma taxa altíssima aí, mesmo descontada a inflação. Débora, a gente teve um pequeno probleminha lá no gráfico do CME Group, né? Então vamos já passar direto. Amanhã a gente vai falar aí do monitoramento do CME Group para vocês aí, prometemos. Dívida a gente sempre paga aqui, né? Então já vamos para a abertura de mercado, que depois de toda essa super quarta aí, alguma coisa aconteceu nesse mercado, né? Vamos para a super quarta. Eu posso até passar pelo esse monitoramento do CME Group sem mostrar para vocês, porque isso está mexendo muito com o mercado hoje. Então, como eu falei, a decisão lá dos Estados Unidos, ela foi muito em linha com o que se esperava. Ela não trouxe nenhuma surpresa em relação à manutenção de juros, então em manter a taxa inalterada por lá. Isso não foi o que mexeu com a expectativa do mercado, não foi o que levou as bolsas a renovarem recordes, não foi justamente essa decisão, mas sim nem tanto comunicado, mas a coletiva do Jerome Powell. Então, o que o mercado conseguiu pescar, né, que era o que eu falei que eles iam tentar fazer desse comunicado do Jerome Powell? Eles pegaram ali falas que ele acabou sinalizando que a inflação está desacelerando, falei também ali no começo do programa dos fatores sazonais de janeiro e fevereiro, e aí a gente começa a ver, né, uma expectativa de cortes já iniciados esse ano, porque o Jerome Powell sinalizou para isso. E alguns outros dirigentes do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, também sinalizaram que as taxas por lá devem chegar ali em um patamar que configure uma queda de 0,75 ponto percentual no ano. Algo bastante alinhado com o que o mercado espera também de cortes de juros nesse ano. No final do ano passado, essa expectativa era até um pouco maior, mas a gente tem essa expectativa voltando a rondar ali em torno do 0,75 ponto percentual de corte. Isso, né, se a gente for pensar, daria ali mais ou menos 3 cortes de 0,25, se forem 3 cortes, como vários agentes do mercado estadunidense acabaram apontando, né? Então, a expectativa é que tenha esses 3 cortes de 0,25 ponto percentual. E aí, o início, era isso que eu ia mostrar com o monitoramento, ele está aí com maior probabilidade, muito mais previsto para junho agora, e depois da fala do Powell, a gente teve um salto, né, daquela expectativa de corte, ela teve um aumento bem considerável entre ontem e hoje, e a expectativa de manutenção, né, então em deixar a taxa inalterada, teve uma diminuição entre ontem e hoje, depois que o Powell falou. Então era isso que eu ia mostrar para vocês com o CME, porque é o que a gente vê refletindo nas bolsas de Nova York hoje e na queda dos rendimentos das Treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, que desde ontem estão arrefecendo. Então, a gente tem um dia positivo para o apetite pelo risco, que foi o movimento que contagiou, né, o movimento contagiante de ontem, inclusive chegando aqui ao Brasil. Mas hoje, aqui no Brasil especificamente, a gente tem uma bolsa em queda. Essa queda não está só sendo influenciada por queda de petróleo Brent ou outras commodities, né, para quem viu lá no comecinho do programa. O gráfico ali do índice de commodities está em queda hoje, mas não é só isso que está pesando no sentimento aqui da nossa bolsa. O que está pesando também é justamente a surpresa negativa que se teve com aquela falta de plural no comunicado do Banco Central, na verdade, do comunicado do Copom, que saiu depois da decisão. Então, aqui a gente vê o mercado ajustando as expectativas para cortes talvez menores esse ano, né? Se na próxima reunião ainda vai ter corte de 0,5%, será que esses cortes vão persistir depois da próxima reunião? Será que vem uma sinalização de pausa nos cortes? Será que vem uma sinalização de cortes menores? Essa incerteza que está rondando aí o mercado brasileiro hoje e elevando o DI futuro na contramão das Treasuries. Então, o nosso DI futuro, nossa expectativa de juros futuro, está subindo bastante aqui, 0,74%. O dólar continua se fortalecendo. Ontem a gente teve uma pequena queda aí de dólar, até respondendo essa queda no rendimento das Treasuries. E esse tom mais brando, né, mais dovish, como o mercado gosta de falar, do Jerome Powell. Então, hoje a gente tem um pequeno ajuste de dólar aí para cima. E a gente tem um movimento até esperado quando a gente tem corte de juros também, tá, gente? Aqui nada muito fora do normal. E a gente tem também o DXY se fortalecendo frente a pares. Então, o que mede o DXY é o índice que mede o dólar frente a seus pares. A gente também tem essa volta, porque ontem ele também caiu, né, com toda essa expectativa de queda nos juros. A nossa bolsa em dólar também cai, acompanhando bem o movimento aqui brasileiro. Então, a gente tem esse cenário, né, como eu falei, nosso mercado aqui está de ressaca,
mas o mercado dos Estados Unidos está muito bem, obrigado, muito feliz aí com o pronunciamento do Powell, mais brando do que se esperava, e mercado aqui de ressaca com o pronunciamento mais hawkish, que é como o mercado gosta de falar aí, em inglês, mas mais rígido do que se esperava aqui do nosso Copom. Débora, você sabe aí que o ICL está organizando um grande evento aí para o dia 7 de abril aí, com Elliot Aronson, lá, o autor do livro, eu sempre esqueço o nome do livro, O Animal Social. Acho que eu vou fazer de propósito aí, vou sempre ler o nome do livro aqui, que é o livro preferido, inclusive, do Eduardo Moreira, né? Então a gente vai tratar bastante aí nessa live, nessa entrevista aí sobre o comportamento do ser humano, justamente porque ele é um especialista em psicologia social. Então a gente tem até um recadinho do Edu para passar para vocês aí, chamando vocês para esse evento que vai ser imperdível no dia 7 de abril. Tem muita gente que diz que todo bolsonarista é fascista. O maior psicólogo social vivo no planeta, Elliot Aronson, nos mostra através de pesquisas que não necessariamente somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Somente pessoas más fazem coisas más. O que nos leva então a agir da forma como a gente age? Nesse livro, O Animal Social, Elliot Aronson trouxe resultados de pesquisas que mudaram a percepção do mundo inteiro sobre a forma como a gente se comporta. E é com ele, que tem 92 anos e esbanja lucidez, que a gente vai conversar no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite, num encontro inédito no Brasil. Se inscreve gratuitamente. Aprende com a gente, com esse que é um dos nomes mais importantes para nos explicar como a gente chegou até aqui. Então, gente, imperdível aí, ó, tem um link aqui embaixo, já garante sua vaga em clmercado.com.br, daí clica no sininho, ele vai te avisar aí no domingo aí, antes das 8 horas da noite, para você já ficar atento e não perder, gente, é imperdível. E aqui no nosso chat, eu acompanho, viu, o chat ao longo do programa, surgiu uma dúvida muito interessante, porque a gente passou o dia inteiro aqui falando de taxa de juros, e aí surgiu uma dúvida. Essa mudança mexe com a gente aqui, ou só mexe com o mercado? Sim, mexe bastante, eu já adianto que pode mexer em duas pontas, mas eu prometo aí, eu trago a dívida de responder essa dúvida amanhã, porque hoje eu não terei tempo, eu respondo amanhã. Então, agora vocês ficam com o Rolê ICL, com o Guga Noblar e com o William De Luca, na sequência aqui do nosso programa. E amanhã a gente volta aí com as notícias que impactaram o mundo, que impactam o nosso bolso. E eu aí vou trazer as duas dívidas, o CME Group e a dúvida aí da nossa audiência. Até amanhã, um beijão. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Conhece a fera? Elliot Aronson, aos 92 anos de idade, ele é o psicólogo social vivo mais importante do planeta. O único a ganhar os 3 principais prêmios da Associação de Psicólogos dos Estados Unidos. Melhor pesquisador, melhor autor e melhor professor. Elliot Aronson vai dar uma aula exclusiva e inédita aqui no Brasil para a comunidade do ICL. No dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília. Ele vai explicar pra gente o conteúdo desse livro, O Animal Social, um livro que é considerado o livro mais importante sobre o tema comportamento humano no mundo. Para você participar é só clicar no botão Saiba Mais aqui embaixo e gratuitamente se inscrever. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também.